O comércio vende mais e por isso é feito todo um esquema especial para o funcionamento. Geralmente as lojas ficam abertas até mais tarde, inclusive nos fins de semana. E aí, como ficam os direitos trabalhistas dessas pessoas que trabalham nesse setor? Para esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Luiz Gustavo Mulha, que vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos começar com essa questão aí, né, dessas horas extras e desse trabalho que é feito a mais durante esse período de Natal e Ano Novo, quando as vendas se intensificam. É preciso fazer um acordo, o lojista fazer um acordo com o sindicato da categoria, ou ele pode acertar esse esquema diferenciado diretamente com os empregados dele? No direito de trabalho, sempre é importante a gente frisar que a gente tem a CLT, o acordo coletivo, a convenção coletiva e o acordo coletivo. No caso específico, a gente aconselha que a empresa, que a loja, faça efetivamente um acordo coletivo com o sindicato para que consiga efetivamente dar essa amplitude de horário e de dias de trabalho. Exemplo disso, domingo. Domingo, alguns estados, eles já colocaram como um dia não útil, mas que possa abrir o estabelecimento. Só que algumas regras, por exemplo, ele pode abrir todos os domingos? Sim ou não? No nosso caso do Distrito Federal, não pode abrir todos os domingos. Na verdade, pode abrir todos os domingos, só que o funcionário não vai poder trabalhar todos os domingos. Vai poder trabalhar o quê? Um domingo sim, um domingo não. Um domingo sim, um domingo não. Domingo trabalhado, uma folga durante a semana compensatória, além das horas extras pagas no importe de 150%. O que pode, o que não pode durante esses esquemas aí de trabalho a mais durante essa época de fim de ano? O que a gente não pode autorizar efetivamente é que o funcionário não tenha um intervalo entre a jornada. Porque aquele momento do almoço é o momento de ir ao banheiro, é o momento do descanso dele. Isso a gente não pode deixar, isso não pode permitir. No horário normal de trabalho, quando você vai iniciar efetivamente uma hora extra, a gente tem que dar um descanso, pelo menos de 15 a 30 minutos para a pessoa realmente iniciar o trabalho. A legislação coloca que esse caso específico desse descanso é para a mulher, né, do sexo feminino. Mas a gente sempre orienta que é importante o trabalhador homem também ter um pouco de descanso, ir ao banheiro e conseguir até se alimentar, no caso. Caso do 13º, né? Quem já fez algum esquema especial aí fora, antes desse período agora de fim de ano, né? Um pouco antes, novembro. Essas horas extras são incorporadas no 13º? Servem para cálculo? Pode ser sim. O que a gente tem que entender é o seguinte, essas horas extras, elas foram feitas de maneira habitual? Se elas foram feitas de maneira habitual, vão ser inseridas sim no salário. A regra geral do 13º é o pagamento da primeira parcela até o dia 20 de novembro, com o referencial de outubro. E a segunda parcela no mês de dezembro, com o referencial do salário de dezembro. Agora, dependendo de convenção coletiva para convenção coletiva, e aí a gente diz de profissão para profissão também, a gente tem que entender que eu posso ter uma média salarial. Então, se a pessoa é horista, é comissionada, a convenção coletiva pode permitir pegar, por exemplo, os 6 maiores salários do ano para fazer o cálculo do 13º salário. Lembrando também que a primeira parcela, ela vem sem nenhum tipo de desconto. Ela é o salário bruto da pessoa, divide e ela recebe. Quando a gente fala divide, eu estou partindo do princípio que a pessoa está trabalhando desde janeiro. Né? E a segunda parcela, aí vem o desconto de imposto de renda e INSS. E como essas horas extras feitas nesses esquemas especiais podem ser pagas? Elas têm que ser pagas em dinheiro, podem ser compensadas, entrar para banco de horas, isso depende também da convenção coletiva, depende do acordo com o sindicato, depende do acordo feito diretamente com o trabalhador. Exatamente, depende. De tudo. Por que a gente coloca que depende? Porque eu tenho que verificar, a empresa, ela trabalha efetivamente com banco de horas? Ela trabalha efetivamente com ponto, com folha de jornada? Eu tenho que verificar que tipo de trabalho. Toda hora extra trabalhada, ela preferencialmente, ela tem que ser paga em dinheiro no mês subsequente. Agora, se trabalhar com banco de horas, a gente vai estar trabalhando também com compensação. Lembrando apenas que não existe hora extra uma por uma. Então, se eu trabalhei ao longo da semana, vai ser 1 por 1h30. 1 hora trabalhada por 1h30 de descanso. E eu trabalhar sábado
e sábado depois das 22 horas, domingo e feriado, aí ela já é 1/1 ou 1/2. Tá ótimo, doutora. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Obrigado. Nós voltamos a falar aqui no estúdio com o advogado Luiz Gustavo Mulha, que hoje conversa conosco a respeito das horas extras feitas nesses esquemas especiais que o comércio faz para atender mais gente até um pouquinho mais tarde durante esse período. Doutora, a gente estava falando dos trabalhadores que são contratados aí, mas nessa época do ano também tem muita gente que é contratado por um período temporário, só para cobrir esse período de festas, né? As horas extras feitas por eles, como é que funciona esse esquema? É a mesma maneira. A diferença só é que eu não vou trabalhar com banco de horas. A hora extra executada, trabalhada, tem que ser paga em dinheiro. Quando compensação, não é muito normal a gente falar em compensação, uma vez que ele é temporário justamente para conseguir cobrir aquela vaga específica que a empresa precisa disso. Então, ela é remunerada. Doutor, esse contratado temporário, o contrato dele tem que ser registrado na carteira de trabalho? De que forma? Tem que ser registrado. Inicialmente, o que a gente orienta? Quem pode fazer esse tipo de contratação? Empresas especializadas. Então, você tem uma empresa de comércio varejista, ela tem que contratar uma empresa de contrato temporário para que essa empresa contrate e disponibilize esse funcionário. Então, esse funcionário temporário, ele não é dessa empresa que está tomando o serviço, ela é de uma outra empresa que está realmente fazendo esse agenciamento. Como é que faz, por exemplo, se o contratado lá prestou um bom serviço, o dono da empresa quer ficar com ele está com um contrato temporário. Dá para fazer essa transição sem precisar do período de experiência ou precisa ainda? Não, dá para fazer a transição de que maneira? A empresa, essa empresa que terceiriza, vamos dizer assim, que traz esse funcionário para essa empresa, que precisa do serviço, ela não pode se negar a dispensar esse funcionário. Então, ela faz o quê? Ela faz a rescisão desse funcionário, então vai ser a empresa A, na carteira dele de trabalho, então não é. Ele está prestando serviço para a empresa B. E a empresa B vem e contrata normalmente. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Conversou aqui com a gente a respeito das contratações nesse período de festas, como devem ser feitas e como devem ser pagas as horas extras. Doutor Luiz Gustavo Mulha, obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.